Olá, alunos! Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Eletroterapia, e o tema da aula de hoje será sobre a corrente ANSI, que é uma corrente australiana. Essa corrente ela é indicada tanto na área de estética, de dermatofuncional, quanto na área de reabilitação. E uma das indicações dela, a gente tem o treinamento de endurance, o aumento de força, de torque muscular, e também o aumento da tonificação, diminuindo assim a flacidez muscular, reeducação motora, melhora de edemas crônicos através da bomba muscular, Estamos falando de drenagem linfática, manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular, aumento da circulação sanguínea local, relaxamento de espasmos musculares e analgesia. Em analgesia, a gente pode obter alívio dos sintomas de dor crônica intratável, alívio dos sintomas de dor aguda pós-traumática e alívio também dos sintomas de dor aguda pós-operatório. Essa corrente, ela nasceu na Austrália, ela também é uma corrente de média frequência, assim como a corrente interferencial e a corrente Rússia, que a gente já estudou, só que ela tem uma frequência portadora de 4.000 Hz e de 1.000 Hz, tá? Então, lembrando vocês que a corrente de média frequência é a partir de 1.000 Hz. Nós temos então duas opções aqui da gente selecionar no equipamento, de 4.000 e 1.000. A frequência moduladora, ou seja, é aquele parâmetro que nós fisioterapeutas estaremos modificando no aparelho. Ela vai variar de 0 a 120 Hz e o período do burst trabalhado nessa corrente é de 4 milissegundos e também 1 milissegundos. Aqui está a principal diferença dessa corrente, tá? Está no período do burst, ou seja, dos pulsos dessa frequência. Só para comparar para vocês, aqui eu vou colocar o apontador. A corrente interferencial, ela é senoidal e ela também é uma corrente de média frequência. Lembra que a gente tem a opção de 4.000 e 2.000. A corrente russa, ela também é uma corrente de média frequência. A gente tem a opção de 2.500 Hz. E ela é distribuída em pulsos de 50%. O período do burst é de 50%. Aí veio a corrente alce, que é essa nova corrente, é a mais atual que a gente tem aqui. Então, qual que é a diferença dela? Os pulsos saíram de aqui uma distribuição de 50% para uma distribuição menor. Então, a gente tem a opção de 4 milissegundos e de 1 milissegundos, o que torna essa corrente muito confortável. Então, os estudos e os pacientes, eles dizem que essa corrente ela é ainda mais confortável que a interferencial e que a Rússia. E assim, quando a visão dela é para fins de fortalecimento, ela tem um torque muscular muito efetivo, mais que a Rússia e que a interferencial. E na visão de analgesia, ela é tão boa quanto a interferencial e quanto o TENS. Só que ela é uma corrente muito confortável por se tratar de uma corrente de média frequência. Aqui a gente tem as duas opções, os dois padrões, que a gente pode trabalhar com o paciente. Então, o primeiro deles, quando a gente utiliza para fins de contração muscular, a gente vai selecionar a opção de 1 kHz, ou seja, 1.000 Hz, no período de burst ali, de largura de pulso de 2 milissegundos. E quando a gente vai buscar para fins de analgesia, de drenagem linfática, e alguns estudos também direcionam para eletrolipólise, a gente vai selecionar a frequência maior dela, que é de 4.000 Hz, num burst, numa largura de pulso aqui de 4 milissegundos, tá? Então, esses são os dois padrões dessa corrente. É o que vai diferenciar ela com relação, por exemplo, à corrente russa.
Dentro dessa corrente, assim como a gente já viu na corrente russa, a gente também vai ter o modo contínuo, síncrono, recíproco e sequencial. E falaremos mais para frente cada um desse modo de aplicação. Uma das indicações dessa corrente é o fortalecimento muscular. E para isso a gente vai adotar um padrão aqui dos parâmetros. Então vamos selecionar no equipamento a frequência portadora de 1000 Hz e a largura de pulso, o período, né, que é o tempo do burst, de 2 milissegundos. A frequência moduladora é aquela selecionada por nós, fisioterapeutas. Eles indicam uma frequência de 50 Hz, mas nada impede da gente estar utilizando uma frequência menor ou maior de acordo com o tipo de fibra e com o objetivo do paciente. Por exemplo, se eu quero selecionar fibras tônicas com resistência à fadiga, eu vou utilizar uma frequência um pouco abaixo de 50, vamos dizer ali em torno de 30 a 50. E se eu quero trabalhar fibras do tipo 2, de potência, né, de explosão, eu escolho uma frequência maior que 50, ali em torno de 60, 70, tá bom? Então, a principal característica dessa corrente visando o fortalecimento é a produção de torque. Então, diz que a produção de torque, devido a essas características de média frequência e de 2 milissegundos, é muito maior e mais confortável que a corrente russa e que a FES. Lembrando vocês que o FES é uma corrente de baixa frequência. A intensidade que a gente vai selecionar visando esses objetivos de fortalecimento, ela vai ser de acordo com a tolerância do paciente, mas desde que a gente consiga visualizar a contração muscular e sem gerar desconforto. Lembrando que o aumento da intensidade ela deve ser realizada sempre no tempo ON, ou seja, o tempo de passagem da corrente. E por se tratar de objetivos visando fortalecimento, a gente deve também selecionar a rampa com tempo de subida, de sustentação, de descida, que é o tempo de passagem da corrente, e o tempo off, que é o tempo de pausa, a fim de evitar que aquela musculatura entre em fadiga. Lembrando vocês também que para músculos destreinados ou aqueles que estão iniciando o tratamento por meio da eletroestimulação, o tempo off ele deve ser maior ou igual ao tempo on, a fim de evitar sobrecarga muscular e fadiga muscular. Com relação ao tempo de terapia, a gente vai variar de 20 minutos, jogando aí no máximo uma musculatura que esteja bem treinada e acostumada com a eletroestimulação, o tempo de 30 minutos. Lembrando também que se eu tenho um paciente que faz esse tipo de treinamento com frequência, intercalar os dias, né, ou os grupos musculares que estão recebendo a eletroestimulação. O eletrodo, ele pode ser do tipo adesivo, tá? Ou o que é mais comumente utilizado é o eletrodo de silicone, com a aplicação de gel para passagem da corrente e a fixação por meio de fitas de velcro. O local de eletrodo para ser escolhido será no ponto motor, tá? E aí a gente vai direcionar no ponto motor qualquer um dos polos, ou o polo positivo ou o polo negativo, já que essa é uma corrente também alternada. Lembrando vocês que o tamanho desse eletrodo ele é grande. Isso diminui a densidade de corrente e traz mais conforto para o paciente, tá? Então a gente aplica em grandes grupos musculares e o tamanho desse eletrodo também é maior. Existe um modo de seleção no equipamento que é o modo como vai se comportar essa corrente com relação aos canais. Então a gente tem duas opções aqui visando o fortalecimento: o modo recíproco e o modo síncrono. O modo recíproco é aquele que eu vou ter alternância de tempo on entre os canais. Então, por exemplo, o canal 1 e 2, eles têm o tempo on no mesmo momento, e o canal 3 e 4 tem o tempo on no mesmo momento.
Então, a gente pode optar por colocar ele em musculaturas agonistas e antagonistas, já que eles têm o tempo on diferente, a gente consegue realizar uma contração isotônica dos grupos musculares envolvidos. E o modo síncrono é aquele que todos os canais eles entram no modo on, no tempo on de passagem da corrente, no mesmo período. Então, por exemplo, a gente pode colocar eles também em agonistas e antagonistas, porém a gente não vai ter mobilidade articular, porque ambos vão contrair ao mesmo tempo, e aí a gente consegue realizar uma contração isométrica. Lembrando vocês que é um equipamento, uma eletroestimulação, né? Uma estimulação artificial, onde eu tenho ali todo o potencial de ação passando pelo motoneurônio e desencadeando uma contração eletroestimulada. E essa contração, ela ocorre de forma síncrona, ou seja, todas as fibras musculares alcançadas pelo estímulo elétrico, elas entram em contração. Diferente quando a gente faz um trabalho que não envolve a corrente elétrica, né? Quando a gente envolve um trabalho manual, mecânico, com carga, com pezinho, com halter, a gente vai selecionar as fibras de acordo com a carga que iremos indicar para o paciente. Então, isso é progressivo, né? Quanto maior a carga, maior o recrutamento das unidades motoras e contração das fibras. A eletroestimulação, a gente tem todas as fibras alcançadas por aquela unidade motora que está sendo estimulada, então tem uma contração mais efetiva. O ideal, lógico, que é a gente associar a corrente elétrica aos exercícios ativos, tanto no momento da eletroestimulação, quanto paralelo ao tratamento da eletroestimulação. Então, a gente pode, por exemplo, solicitar para o paciente realizar ativamente a contração daquele músculo que está recebendo o momento da eletroestimulação. Quando ele sentir a sensação de formigamento de contração, ele realiza juntamente com o equipamento a contração ativa. E também, por exemplo, esse paciente ele vem, faz o tratamento ali com equipamento, com o fisioterapeuta, né, sob a supervisão, e paralelo a isso, durante a semana dele, ele faz uma atividade física associada. Pode ser ali um pilates, uma hidroginástica, uma academia ou um esporte, por exemplo, exercícios funcionais, paralelo a isso. E como o gasto energético é muito grande, recomenda-se a equipe, né, multidisciplinar para que tenha ali o acompanhamento de uma nutricionista, de preferência da área desportiva, para estar dando as orientações com relação à ingestão proteica, né? Já que o músculo ele precisa de muita proteína e o gasto energético dele é muito grande, então para que tenha um equilíbrio ali no corpo e esse paciente possa ter um resultado bastante satisfatório. Então, muitos procuram por tonificação, por hipertrofia, por endurance, e tendo esse acompanhamento multidisciplinar, é muito bom e o resultado é bastante efetivo. Assim como a corrente russa, a corrente alce também é um equipamento que tem vários canais, permitindo para nós fisioterapeutas trabalharmos diferentes grupos musculares. Então, por exemplo, eu posso aplicar no quadríceps, que tem mais que um ponto motor, e ao mesmo tempo aproveitar o posicionamento do paciente e trabalhar ali tibial anterior ou reto do abdômen. Aqui nessa imagem eu tenho a ilustração, né, de aplicações de vários grupos musculares e sendo que alguns deles têm mais que um ponto motor. Então aqui, olha, eu tenho trabalhando nessa primeira imagem os dois quadríceps, né? Então a gente tem ponto motor aqui do vasto medial e do reto femoral. Aqui eu tenho trabalhando os isquios tibiais, também bilateral.
Aqui eu tenho trabalhando não só o reto do abdômen, mas aqui os oblíquos, né, e os transversos também. Aqui toda a massa glútea, tá? Glúteo máximo, glúteo médio. Aqui musculatura adutora do quadril e aqui musculatura extensora do cotovelo, trabalhando tríceps, tríceps braquial. Agora, quando a gente vai utilizar essa corrente pensando na drenagem linfática, não é muito diferente do que vocês já aprenderam na corrente russa, tá? O que vai mudar é que daí a gente vai selecionar outros parâmetros da corrente Alce. Então, a frequência portadora será de 4.000 Hz, a largura de pulso, a gente vai selecionar 4 milissegundos e a frequência que nós escolheremos no equipamento vai ser de 10 Hz. Então, 10 Hz é uma baixa frequência moduladora e lembrando que o nosso objetivo na drenagem não é fazer uma contração muscular efetiva, é a gente fazer uma contração de baixa intensidade, né? Visando ali o bombeamento da linfa. Então, a gente vai selecionar o modo sequencial do equipamento, lembrando que a ativação dos eletrodos, dos canais, é de forma sequencial. Então, a gente vai posicionar os eletrodos de distal para proximal, né, no sentido centrípeto. E aí, a gente não vai optar por colocar eles no ponto motor. Ou, se for colocar no ponto motor, a gente utiliza essa frequência de 10 Hz, mas geralmente a gente não coloca no ponto motor. Mas lembrando de fazer uma desobstrução, tá? Do local, dos gânglios linfáticos, e após a eletroestimulação, a gente finalizar também com a drenagem manual, a drenagem linfática manual, o amassamento, tá bom? Daremos continuidade à nossa aula no próximo vídeo.